Olá, boa noite, tudo bem? Esta aula será direcionada para o segundo ano do ensino médio, né? Do Colégio Estadual Embaixador Dias Carneiro, tá ok? Eu vou fazer uma aula revisão, uma complementação do material que a Secretaria Estadual de Educação montou para os alunos do segundo ano para fazer uma revisão inicial do primeiro bimestre, tá? Nós temos, então, 4 tópicos a serem estudados, que eu vou dividir em 4 aulas. Hoje nós iremos começar pela aula 1, né? Aula 1, simplesmente estou começando para mostrar para vocês esta lâmpada e perguntá-los: quando eu mostro uma lâmpada, o que vocês imaginam? Eu imagino luz. O outro diz, eu imagino uma ideia. Lembra daquelas histórias em quadrinhos que sempre vem uma imagem de uma luz? Opa, pensei em alguma coisa, né? Opa, tive uma ideia. Opa, quero fazer algo. Exatamente isso. A luz representa o pensamento, representa a ideia, representa a razão humana. Porque quem pensa existe. Quem existe tem o que? O dom, né, de pensar e fazer diferente. O tema hoje é sobre o pensamento iluminista. O que é isto, Ana Cláudia? Uma revolução intelectual que ela vai dar seus primeiros passos no século XVII e ela vai eclodir no século XVIII. O movimento iluminista, ele tem a grande intenção de valorizar a razão humana, de trazer à tona que a razão é a luz que conduz o homem à verdade do conhecimento. Vários filósofos, vários estudiosos criaram essa teoria de mostrar que o ser humano tem o quê? Capacidades e habilidades de viver em sociedade e produzir. Por exemplo, nós temos um filósofo muito importante chamado John Locke. John Locke dizia o seguinte: o ser humano nasce vazio e com o passar do tempo ele vai adquirindo experiências com o decorrer da sua vivência em sociedade. É chamado de empirismo, ou seja, o conhecimento ele vem das suas experiências no seu cotidiano, né? Outra grande defesa foi Isaac Newton, com as suas defesas da lei natural, né? Da questão gravitacional do universo. Para ele, tudo movia naturalmente, assim como as práticas capitalistas, por exemplo, que é a lei da oferta e da procura. Um outro grande exemplo que nós podemos citar é Voltaire. Voltaire era um homem que defendia a liberdade, né? Essa liberdade de expressão, a liberdade religiosa, uma liberdade política. Ele era contra governos tiranos e absolutos, governo que oprimia o povo e tirava dele todos os seus direitos, né? Outra questão também que o iluminismo defendia era a igualdade diante das leis, tá? Para os iluministas, todos os homens nascem livres e iguais. E por este motivo, ele deve ser o quê? Bem tratado e tratado como igual ao outro. Para ele não deveria existir a distinção entre as classes sociais. Diderot, um francês, era o defensor do anticlericalismo. Ele era um crítico ferrenho da igreja, da instituição religiosa, né? Ou seja, ele achava que as pessoas deviam ter o livre-arbítrio de escolher a sua religião. Montesquieu, ele simplesmente falava o seguinte: com o governo absoluto do rei, ele está acima do povo e ele consegue comandar o poder executivo, legislativo e judiciário. Montesquieu dizia o seguinte: primeiramente, ele era contra o poder absoluto do rei e falava o seguinte, que o poder deve ser dividido em 3 instâncias: o executivo, poder executivo, aqueles que executam a lei; o poder judiciário, que vai julgar e analisar o caso do descumprimento da lei; e o legislativo é aquele que vai elaborar as leis.
Com essa separação, ele achava que a sociedade podia funcionar. Outro grande homem também é Adam Smith, defensor, né, defensor da liberdade da economia. Para ele, o Estado não devia fazer uma interferência direta na economia. Por isso que ele criticava o mercantilismo. O que eram as práticas mercantilistas na colonização? Era acúmulo de metal, era enriquecimento do rei, era manipulação das autoridades, né, sobre o povo, a escravidão. Então ele criticava esse comando. Ainda com esse movimento iluminista, foi então começado a construir vários conjuntos de livros, diversos volumes de livros chamados enciclopédias, e ali vinha o conhecimento de diversas áreas, né, da intelectualidade. Cada um ali, ele conseguia se mostrar o que estava criando, o que estava desenvolvendo, o que estava crescendo. E por último, eu vou falar uma outra característica também das ideias iluministas, que é chamado de despotismo esclarecido. O que é um déspota esclarecido? Pode ser um rei absoluto, que ele continua mantendo o seu governo absoluto, porém ele abre um pouco para as práticas iluministas, para as práticas modernas. Ou seja, ele governa sobre o muro. Ora, ele é muito absoluto, mas ele consegue governar mostrando que está abrindo para as práticas iluministas. Um dos grandes exemplos de um déspota esclarecido foi o primeiro-ministro de Portugal, Marquês de Pombal, que ele conseguia reger, né, conseguia ajudar a administrar, sendo com características de um déspota. Tá? Então, esse é o movimento iluminista. Aquilo que traz a luz, né? Que traz a razão, o grande conhecimento, a grande verdade do conhecimento. Essa é a aula 1, tá? Para vocês, alunos do ensino médio, do segundo ano do ensino médio. Continuem estudando em casa, né, através de diversas fontes, seja da internet, livros, apostilas enviadas, videoaulas, para complementar as suas atividades autorreguladas. Um beijão da professora Ana Cláudia. Valeu!